Bom dia, 5 de janeiro de 2025, em algum lugar do Distrito Federal. Falar, dizer algumas palavrinhas sobre controle. Controle atrelado ao poder, controle principalmente emocional, o controle porque não tem controle, que no caso é descontrole. A gente passa quase que 2/3 da vida correndo atrás de controle, ou seja, tendo que ter um trabalho que te forneça, acima de tudo, sustento, reconhecimento, grana, para que isso venha a sobrepor a um vazio imenso dentro de cada um e que gere uma expectativa que você tenha controle de si mesmo e também das outras pessoas. E aí, quando você não tem controle de si e nem das outras pessoas, isso gera um cansaço, uma frustração e todo tipo de conflito que você possa imaginar. Então, as grandes brigas, as grandes contradições, as grandes guerras sempre foram motivadas pelo controle. Então, se eu não consigo controlar alguém ou as pessoas, automaticamente eu não consigo me controlar. Mas quando você tem poder, quando você tem influência, quando você tem uma certa autoridade, a tendência é que você controle, achando que tem o controle de si próprio. Mas sempre busca mais controle, sempre busca, almeja controlar mais pessoas. Ou seja, pelo o cargo que você ocupa, ou seja, pela quantidade de dinheiro que você tem, enfim, uma série de situações que leva a essa questão abstrata do controle obsessivo, impulsivo. E não é para ser assim. Em primeiro lugar, quando você não consegue se controlar, a gente busca essa realização controlando as outras pessoas. Aí é que gera todo esse conflito interno. E a gente acha que controlando outras pessoas, a gente vai se conhecer e passar a se controlar. Outro ponto é a questão dos relacionamentos. Então, quando a gente também não consegue controlar a pessoa do qual a gente divide o mesmo teto, a mesma cama, os mesmos afazeres, a tendência é que haja cada dia que passa mais e mais conflitos. E aí é uma briga incessante consigo mesmo e com a outra pessoa. Brigas, conflitos, tudo meramente por controle. Então eu tenho que dominar, eu tenho que controlar a situação, eu tenho que ser respeitado, eu tenho que ser entendido. Mas está tão difícil se entender, como é que a gente vai entender outra pessoa? Acima de tudo, a gente quer ser entendido, sem dar o braço a torcer, sem estender o braço, sem dar o ombro para que a outra pessoa chore, para que a outra pessoa se refugie e busque um consolo, um conforto, mas acima de tudo a gente só quer ser entendido. E eu acho que o trivial, o básico é a gente, em primeiro lugar, se conhecer, para ter o controle das nossas fraquezas, o reconhecimento das nossas fraquezas e que o passo seguinte é
não controlar, mas entender e respeitar a outra pessoa. É uma tarefa árdua e muito, e muito, e muito, e muito difícil. Mas o que é fácil é que quase nada, né? Eu tô passando por vários conflitos. Comigo mesmo, acima de tudo. E também com outras pessoas. Mas tudo gira em torno de controle. Tudo gira em torno de controle. Só para exemplificar, eu tinha muito medo de viajar de avião. Eu lembro que quando eu fui para Curitiba de avião a primeira vez, assim, em 2016, eu acordei de madrugada todo suado, ansioso, porque eu tinha tido um pesadelo que o avião iria cair. Um pesadelo de um desastre. E aí eu ia viajar, acho que 7h30 da manhã. E eu determinei que eu não iria viajar, ia perder a passagem e iria de carro ou de ônibus, mas não iria de avião. E eu não consegui dormir e muito ansioso. E o detalhe era que eu sempre gostei de dirigir, sempre viajei muito de carro, dirigindo. Um detalhe que eu entendi tempos depois, daquele medo todo que eu tinha de avião, era porque simplesmente eu não conseguia enxergar o horizonte e porque principalmente eu não tinha controle da situação. E aí envolve muita coisa, né? Você não ter o controle ali do avião, né? Segundo, primeiro é a confiança em alguém. Segundo, essa dependência. Então eu não conhecia o piloto, mas eu tinha que confiar no piloto. E tinha que ser naquela situação ali sentado na poltrona, eu era totalmente dependente da habilidade dele e do copiloto. E isso, como eu não tinha o controle da situação, tudo fugia das minhas mãos, eu surtei, literalmente surtei antes de viajar. Mas aí eu me acalmei, voltei a si, peguei o avião e fui para Curitiba, com muito medo. Mas ficou essa lição para mim, de que apesar dessa questão da confiança, a gente tem que confiar, porque a gente se relaciona com seres humanos. Por mais que as outras pessoas, assim como eu também sou falho, mas há uma hierarquia, há uma dependência e a gente tem que confiar. Independente se o pensamento começa a planar, flutuar nessa questão de depender ou não. Mas é assim, a vida é assim, a gente tem que confiar. E é isso. Então, vamos buscar um equilíbrio, buscar o controle de nós mesmos, para que isso seja reproduzido em respeitar e confiar. Complicado, muito, mas assim é a vida. Isso aí.